Muito bem, vamos lá então, pessoal. A gente vai começar o nosso estudo de hoje dando continuidade no nosso livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 16, Médiuns Especiais, e a gente entra no último tópico que Kardec abordou, no item 197, tratando dos bons médiuns. A gente tem falado sobre os médiuns imperfeitos, né, no último capítulo, abordando, por exemplo, Kardec citou como obsedados, fascinados, subjugados, os levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis, os ambiciosos, médiuns de má fé, os egoístas e os ciumentos. E agora a gente entra nos bons médiuns, né? Ele cita 4 em especial, e desses 4 com certeza a gente pode abranger todas as boas qualidades de bons médiuns. E a gente tem aqui então os médiuns sérios, os modestos, os devotados e os seguros. E depois a gente fecha, né, com um comentário final, com comentários finais aqui a respeito do exercício mediúnico. Os bons médiuns, nós começamos aqui com os médiuns sérios. Eu acho que antes da gente começar a explorar um pouco dessa parte teórica daquilo que qualifica os bons médiuns, a gente pode começar a procurar, né, dentre os médiuns que se destacaram na história do Espiritismo em especial, né, porque quando nós falamos sobre mediunidade fora do Espiritismo, nós entramos num campo bastante delicado, né, um campo do misticismo, um campo da fantasia. Então, por maior que seja a seriedade daquele médium no exercício da mediunidade dentro da sua fé, com o objetivo de conversar com os seus santos, conversar com os seus anjos, conversar com quem quer que seja, né, com qual denominação for indicada, né, para esses espíritos com quem eles conversam, a falta de conhecimento do mecanismo da mediunidade, a falta de entendimento do que vem a ser o seu propósito, o objetivo, quem são seus espíritos, a quem direcionar essas mensagens, isso faz com que esse exercício se realize de uma forma imperfeita, de uma forma incompleta. Por maior que seja a seriedade da pessoa, por maior fé que ela tenha, como nós já estudamos em alguns trechos do livro Mediunidades dos Santos, nós vimos ali pessoas devotadas realmente à fé católica, por exemplo, e dos frutos que obtiveram desse contato acabaram fortalecendo cada vez mais a sua fé, ampliaram a visão dessa relação que se tem com Jesus, principalmente, e também com outros santos com quem eles tiveram contato. Mas, né, como foram canonizados pela Igreja, pelo fato de serem médiuns, nós já entendemos, né, o valor miraculoso que eles dão a esse tipo de exercício, ou esse tipo de faculdade. Então, dentro do Espiritismo, nós começamos a ver de um modo diferente. Então, nós começamos a observar esses médiuns que se encontram registrados na história do Espiritismo, desde o seu início, né, quando Kardec começou a desenvolver os trabalhos de comunicação com o mundo espiritual e trazer esse conteúdo doutrinário que hoje nós temos como base para o Espiritismo. E de lá para cá também outros médiuns que foram se destacando nas mais variadas tarefas, né, de comunicações de mediunidade intelectual, nós podemos dizer assim, ou mediunidade moral, como Kardec também chamava, de comunicação, e também dos médiuns de efeitos físicos, que tinham grande conhecimento, que tinham pleno conhecimento sobre aquilo que possuíam, e faziam um bom uso, principalmente para desenvolver esse aspecto científico da doutrina espírita, proporcionando ali oportunidade para os estudiosos
de investigarem essa relação com o mundo espiritual, de investigarem o mecanismo das manifestações de efeitos físicos, em especial. E também, né, de lá para cá, nós tivemos, principalmente os mais conhecidos para nós, a partir de Chico Xavier, que foi talvez o que mais tenha se destacado. Talvez não, né, o que mais se destacou no nosso meio, mas dele para cá, nós tivemos vários outros médiuns que também tiveram um registro muito favorável na história do espiritismo no Brasil, principalmente, né, desde de Peixotinho, por exemplo, um grande médium de efeito físico, tivemos Ivone do Amaral Pereira, temos Divaldo Franco, temos Raul Teixeira e tantos outros nomes, né, que se destacam. Seria até uma injustiça a gente citar apenas esses mais famosos, vamos dizer assim, mas certamente nós temos outros que de uma forma menos popular, ou até mesmo anônimas, contribuíram e muito para o desenvolvimento do espiritismo. Então, cada um aí de acordo com a leitura que já fez, cada um de acordo com o conhecimento que tem da história dos médiuns, né, tenta aí memorizar um desses trabalhadores da seara espírita para que possa fazer uma análise da sua personalidade de acordo com esses critérios anotados por Kardec. Então, dos médiuns sérios, nós temos aqui, são os que só utilizam suas faculdades para o bem e para finalidades realmente úteis. Julgam profaná-las, pondo-as aos serviços dos curiosos e dos indiferentes ou para futilidades. É interessante a gente lembrar que no começo do exercício mediúnico, da grande maioria dos médiuns, né, que muitos deles não começaram na doutrina espírita, não foram evangelizados na doutrina espírita, mas se aproximaram exatamente pelas experiências que vivenciaram nesse campo mediúnico, pelas manifestações ostensivas, normalmente desequilibradas no início, vendo aquilo que não quer ver, ouvindo aquilo que não quer ouvir, presenciando fenômenos que não gostaria de presenciar, mas que se tornaram rotina em suas vidas e precisavam então buscar uma forma de compreender exatamente o que se passava. E aí então se aproximaram do espiritismo. E a gente pode imaginar, pelo menos é o que acontece no começo desse exercício, quando convivendo com pessoas que não têm ainda o entendimento do que vem a ser a mediunidade, nós temos desde aqueles que querem se aproveitar daquela habilidade para poder brincar, satisfazer alguma curiosidade, tentar fazer alguma adivinhação, enfim, fazer qualquer tipo de atividade que simplesmente satisfaça a curiosidade. Ao mesmo tempo que nós temos aqueles outros, né, que são condenados dentro da visão religiosa tradicional por um processo de influência demoníaca, por uma influência do mal ou coisa parecida. E aí então fica sempre aquela dúvida, para onde dirigir essa força mediúnica, ou essa habilidade mediúnica, se você não tem nenhuma referência. E aí naturalmente o próprio mundo espiritual se encarrega de direcionar esses médiums para o bom trabalho, né, normalmente encaminhando para centro espírita ou pondo em contato com alguém que possa ajudar no desenvolvimento e traçar uma diretriz para que possa começar esse trabalho. A gente lembra da própria história do Chico Xavier, quando lendo a sua biografia, seja no livro, né, o Por Trás do Véu de Ísis, que é o livro mais conhecido, ou mesmo pelo próprio filme, que embora seja uma história baseada na biografia de Chico Xavier, porque não é história real do Chico, né, porque tem ali algumas passagens que não são registradas, outras passagens que são misturadas e tudo. Mas a gente lembra que quando ele era garoto, ele foi então sempre conhecendo alguém, né, que tentava trazer alguma orientação, que tentava mostrar algum outro caminho, até que então ele se engajasse de fato no trabalho e entendesse a seriedade e a gravidade do que é ter a mediunidade, principalmente naquele grau de ostensividade que Chico tinha. A mesma coisa aconteceu com Raul Teixeira também, com Divaldo Franco, que foram naturalmente sendo encaminhados
né, para que pudessem primeiro compreender o que era o Espiritismo, né, entender o que estava acontecendo com eles, o que era aquelas sensações, o que eram aquelas visões, enfim, as experiências de modo geral. E depois que tivessem essa compreensão e começassem com os seus estudos, aí então eles começariam a frequentar um grupo de trabalho e a partir dali então realizar todo o trabalho que eles realizaram. Então a gente tem ali vários exemplos dessa natureza, ou desses médiuns que realizaram tarefas por esses caminhos, né? Então esses médiuns sérios, como a gente viu, a partir do momento em que tiveram conhecimento do que era mediunidade, tiveram um contato mais próximo com o mundo espiritual, compreenderam, né, o que significava de fato, o que significava serem portadores de uma habilidade daquelas, tendo contato com espíritos de natureza mais elevada, tendo espíritos de uma natureza mais perturbada, um espírito mais sofredor, um espírito mais consciente, aquele que era o orientador do trabalho. E aí começaram então a perceberem que qualquer desvio que tivessem a partir daquele momento seria para eles, né, levá-los ao próprio sofrimento. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, mais uma vez aqui para nós, são aqueles que somente se utilizam de suas faculdades para o bem e para finalidades realmente úteis. A gente lembra que o início desses contatos normalmente são espíritos que se aproximam, percebendo a sensibilidade dos médiuns, pedindo ajuda, pedindo assistência. E depois surgem aqueles que são os instrutores, ou muitas vezes vêm aqueles que são os obsessores. Então, nesse tipo de relação que não se quer ter, normalmente sempre se leva muito a sério. Então, esses médiuns são aqueles que começaram de uma forma desorientada para depois seguirem no caminho correto desse exercício. Né? Diferentemente do que nós vimos naqueles médiuns imperfeitos, que tem alguns que têm essa faculdade, que têm essa sensibilidade, e aí então, pelo fato de ou não terem interesse, ou não serem bem dirigidos, bem orientados, ou mesmo por perceberem que aquela sensibilidade poderia levá-los, ou poderia oferecer algum tipo de vantagem, acabaram se desviando desse caminho inicial. Então, essa é a diferença de você ser detentor do mesmo tipo de faculdade ou de habilidade, mas pelo seu caráter, que esse que é o fundamental, ser levado ao exercício produtivo ou não da mediunidade. E nesse caso, quando se fala do caráter, ele é fundamental. E como Kardec já avisou aqui nesse item para nós, mais para frente a gente vai estudar um capítulo sobre formação do médium, a influência do médium nas comunicações e tudo mais, e nós veremos, né, o peso que tem na personalidade, no caráter, nos valores do médium, para direcionar a mediunidade da forma mais correta ou não. O segundo, então, os médiuns sérios, né, lembrando sempre que quando se fala sobre esses itens, quando se fala sobre esses itens da mediunidade, não significa necessariamente que nós tenhamos apenas os médiuns sérios, depois somente os médiuns modestos, os devotados e depois os médiuns seguros. Na verdade, nós podemos ter todas essas qualidades num único médium. Então, o que Kardec fez aqui com a orientação dos espíritos foi fazer essa separação desses 4 tipos de exercício ou de prática mediúnica, observando, né, tentando ali separar um pouquinho de cada um, mas, do modo geral, nós podemos encontrar todos eles num único médium. Então, o médium, para ser sério, ele não deixa de ser necessariamente modesto, que é o caso do próximo item que nós temos aqui. Então, médiuns modestos, como foi colocado para nós, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações recebidas, por melhores que sejam. Consideram-nas como alheias e não se julgam livres de mistificações. Longe de fugirem às advertências imparciais, eles as solicitam. Então aqui são aqueles médiuns que inicialmente reconhecem, de fato,
que tudo aquilo que recebem, tudo aquilo que chega do mundo espiritual, pertence aos seus autores originais. E ele não se vangloria disso, porque não é só como com relação a por uma questão apenas de identificação, por uma questão de identidade. Porque vem um médium e depois ele assina, vem um espírito e assina o seu nome, normalmente o médium se sente vangloriado por ser ali o intermediário daquela comunicação. Então, normalmente, quando se fala sobre as personalidades que chegam no mundo espiritual para trazerem um tipo de comunicação, normalmente isso envaidece muito os médiuns, como a gente já viu. Porque somente espíritos especiais, somente espíritos famosos, espíritos mais conhecidos, e nós não falamos apenas com relação aos espíritos que participam da divulgação do espiritismo. A gente fala, por exemplo, de artistas, pessoas famosas que desencarnaram. Então, quantas vezes a gente vê na internet essas comunicações que ficam circulando por e-mail, de alguém que diz assim, olha, nós recebemos uma comunicação daquelas pessoas que desencarnaram naquele acidente. Ou então daquele artista que certa vez desencarnou e agora ele trouxe uma comunicação. Então o médium, na verdade, se sente envaidecido por isso, porque afinal de contas ele se sente famoso. É mais ou menos como se a gente estivesse caminhando pelos corredores de um shopping center e de repente cruzasse com uma personalidade e mesmo sem conhecer a gente chega em casa e conta para todo mundo. Olha só, você não sabe quem eu vi no shopping, vi tal pessoa. Só que essa pessoa nem viu você, né? Mas a gente se sente o máximo pelo fato de ter passado próximo de uma pessoa famosa. No caso de médiums, isso também acontece. Né? Então, assim, a esposa de alguém, o marido de alguém, o filho de alguém que apareceu na televisão, apareceu na mídia, num caso que chamou a atenção, que despertou a atenção, os médiuns, então, começam a se colocar como sendo importantes pelo fato de terem recebido essas comunicações. No caso dos médiuns modestos, eles não se vangloriam por isso. Na verdade, eles se colocam à disposição de espíritos de qualquer grau, digamos assim, de fama, né? Desde aqueles que são os mais conhecidos até aqueles que são os mais anônimos. Simplesmente percebendo que a comunicação que vem é a comunicação de alguém que mandou o recado. E se mandou recado é porque tem um motivo. E pelo fato de ter um exercício sério, um exercício responsável, tem a compreensão de que há necessidade e que não há simplesmente uma mistificação. Ou se há mistificação, ele sabe reconhecer. Mais uma vez, para a gente reforçar, os médiuns modestos são os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações recebidas, por melhores que sejam. Então, percebendo, eu não sou especial, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais conhecido, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Né? O Espírito simplesmente veio e se aproveitou de mim como poderia se aproveitar de qualquer um. E uma frase muito clássica de Chico Xavier, ele dizia que ele é apenas um burro de carga. Né? Quem faz o trabalho são os espíritos. E ele simplesmente carrega aquilo que eles fazem. E ele não é especial por nada, porque se por acaso ele deixasse de fazer essa tarefa, outro médium surgiria. A história do capim. Se um capim morre, nasce outro. Né? Então isso, na verdade, como a gente percebe, que Chico Xavier ele se tornou um médium dessa categoria às duras custas, principalmente. Né? Porque quando ele começou no seu trabalho, a boa vontade, né, o desejo que ele tinha de fazer com que a doutrina espírita fosse difundida, assim como o trabalho que ele realizava, trouxe para ele uma situação bastante constrangedora. Quando a gente lembra, lá naquele início, quando os repórteres da revista Cruzeiro foram entrevistá-lo e ele se deixou fotografar em situações constrangedoras, como sentado dentro de uma banheira. Só que no começo, depois, né, Tico e Teco, porque no começo ele passou por essa dificuldade. Lá, para quem leu esse artigo, para quem quiser conhecer, é só dar uma chegadinha lá no nosso site www.espiridige.net/mídia. Nós temos lá, na década de 40, essa reportagem da revista Cruzeiro. Então o Chico, pela sua ingenuidade, pela sua vontade e até mesmo pela sua empolgação, ele acabou se submetendo a uma situação extremamente constrangedora
que acabou jogando contra ele, acabou se virando contra ele. E depois, quando ele conversou com Emmanuel sobre esse assunto, ele foi orientado: você não quis se expor? É isso que dá. Né? Então a gente vê assim que no início essa modéstia, pelo fato da juventude, da falta de maturidade, da falta de experiência, da empolgação, vai nos levando a caminhos que são bastante delicados, bastante perigosos. E o próprio Chico Xavier, que depois de algumas décadas de experiência se tornou nessa referência incontestável daquilo que a gente aprendeu com ele, no início não era assim. Então a gente vê que ele não nasce. Pois é, não só jornalistas sensacionalistas, mas ele, pela sua juventude, pela sua ingenuidade, como eu falei, acabou se expondo a isso. Se esses repórteres chegassem, vamos supor que ele não tivesse experimentado uma situação dessa, mas se esses repórteres chegassem quando Chico Xavier já tivesse com os seus 60, 70 anos de idade, qual seria a resposta? Qual seria a forma que ele teria lidado com isso? Muito diferente. Né? Então a gente vê que, né, pois é, a coisa virou exatamente por isso. Né? Não só a má fé dos jornalistas, como a falta de experiência do médium, acabou criando aquela situação. Então, como ninguém nasce sabendo, a gente acaba aprendendo na prática. E no caso do Chico Xavier, aprendeu na prática e de uma forma bastante dolorosa. Né? Exatamente, era assim, né? As vidas de Chico Xavier, né? que é o título correto do livro, o Marcel Sotomayor conta esse detalhe, e também na própria revista Cruzeiro, para quem quiser conhecer a história, né? A reportagem em si, é só dar uma pesquisadinha que acha com facilidade. Né? Deixa eu voltar aqui, a Miriam colocou, né, e ele disse isso depois que viu atormentado, né, porque parabenizavam ele pelos livros, né, que não eram dele, e sim dos espíritos. Né, e Ney Lúcio veio e explicou a importância do seu trabalho. E Ney Lúcio, na verdade, né, era um apelido utilizado por um daqueles amigos que ele tinha, né, quando ele começou a trabalhar naquela fazenda modelo, e era daquela família, me esqueci o nome da família agora, mas fazia parte daquele grupo, né? Então, somente através disso, né? Porque no começo a fama, na verdade, porque a gente fala do Chico, mas a gente pode falar com em nome de qualquer pessoa. Imagina se nós começássemos a alcançar um certo grau de fama, um certo grau de popularidade, e começássemos a sofrer um certo assédio. A pergunta é, até onde a gente conseguiria resistir a isso? A resistir à presença de pessoas importantes do nosso lado, a questão da própria popularidade diante da mídia, a questão da riqueza que começa a bater à nossa porta, pessoas oferecendo presentes, pessoas oferecendo dinheiro. O próprio Chico foi assediado muitas vezes, que as pessoas queriam parabenizá-lo, queriam agradecê-lo, dando uma grande quantidade de dinheiro para ele. E aí então ele tinha que dar um jeito de não magoar as pessoas, ele tinha até que ter essa arte, essa habilidade de não magoar as pessoas por aquilo que elas ofereciam, mas ao mesmo tempo de não aceitar. Porque isso poderia se voltar contra ele. Porque mesmo que ele fizesse com boa vontade, daqui a pouco tempo alguém descobriria isso tudo e diriam, né, que ele recebeu alguma coisa de alguém de presente. Né? A Miriam colocou, nós já tiramos onda de conhecer fulano, imagina. Mas eu falei para vocês, Miriam, imagina se você passa no corredor de um shopping e nem conhece a pessoa e simplesmente diz que viu. Eu vi tal pessoa, e daí que você viu tal pessoa? Eu passei na rua e tinha um fulano do meu lado. Tinha lá um ator da Globo, um atleta famoso que estava parado do meu lado no trânsito. Eu conto para todo mundo. E a pessoa nem olhou para o lado para ver minha cara. Imagina se a gente tivesse realmente conhecido alguém. Né? E naquela década de 70, muitos artistas famosos, políticos, frequentavam Uberaba, né, pedindo ajuda para Chico Xavier. Então, se ele não tem essa modéstia, essa simplicidade para poder lidar com essa situação, certamente sucumbiria. Né, como muita gente já sucumbiu em nome disso. Né? Elis colocou, né, tem médiuns desconhecidos que recebem psicografias de Joana Bezerra e outros, e não são divulgados. Né? Por que não serem médiuns famosos não são reconhecidas essas psicografias? Né? É uma situação bastante delicada. Quando se fala de Bezerra de Menezes, por exemplo, essa questão da exclusividade ela é muito relativa. Quem normalmente recebe comunicações de Bezerra de Menezes é Divaldo Franco. Né? Mas nós tivemos já a dona Ivone do Amaral Pereira, que inclusive já psicografou um livro
e teve um trabalho muito próximo com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele já se manifestou em outras instituições que são espiritualistas, por exemplo, a Legião da Boa Vontade, a LBV. Ele é um grupo espiritualista, ecumênico, e eles têm um trabalho mediúnico muito intenso. Eu tenho uma amiga que frequenta a LBV fazendo tratamento espiritual em virtude de uma doença grave que ela tem, e ela há muitos anos frequenta lá. E ela, inclusive, já fez tratamento com o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que se comunicava através de uma médium da casa. Então a gente vê que não é um médium exclusivo espírita. Então nós temos que ter cuidado, ao mesmo tempo que ele não é exclusividade de um único médium, que se manifesta através de vários médiums com esse propósito de divulgar, de assistência e também do mundo espiritual. Mas ao mesmo tempo tem que ter muito cuidado porque outros espíritos se manifestam com esse nome. Falando que é o Dr. Bezerra de Menezes, ou se colocando como Dr. Bezerra de Menezes. Então, como a gente viu, é sempre aquele cuidado, como a gente tem estudado sobre a segurança do exercício mediúnico, o cuidado de você identificar os espíritos e principalmente para que você não fique divulgando o nome dele. Porque que diferença faz se você traz uma comunicação ou se você fez um trabalho de cura, você ter a necessidade, pela sua vaidade, de identificar, de contar para todo mundo quem foi o espírito que se manifestou através de você. Aí já é aquela questão do médium. Então, quer dizer, na verdade, não importa o nome que ele recebeu. Se você trabalha num grupo de cura, por exemplo, e aí então você é uma médium de incorporação, e aí vem um espírito e se comunica através de você, e você sabe que é Bezerra de Menezes. Com que finalidade você vai divulgar para todo mundo que o Bezerra de Menezes se comunicou através de você? Né? Então é essa questão que a gente percebe que tem médiums que, se ele ficar quietinho, se ele não ficar fazendo nenhum tipo de alarde, nenhum tipo de popularidade, isso não vai interferir no seu trabalho. Mas quando você começa a divulgar para se colocar como uma pessoa importante que recebeu o contato de uma pessoa, de um espírito importante, aí você já começa a fazer com que a sua personalidade comece a se tornar mais importante do que o trabalho que você realiza. No caso de Joana de Ângeles, eu não tenho conhecimento que ela tenha se manifestado através de outro médium, pelo menos nos nossos tempos aqui atuais, que não fosse o Divaldo Franco. Mas nós temos, segundo algumas pesquisas que disseram, eu não sei exatamente de que forma que essa pesquisa foi feita, mas que tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito que se identifica como espírito amigo, que atribuem essa comunicação a Joana de Ângeles. Ao mesmo tempo que Emmanuel também, numa outra mensagem do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, também é atribuída a Emmanuel. Então nós temos Joana de Ângeles e Emmanuel, cada um trazendo uma comunicação, uma ou duas comunicações no Evangelho segundo o Espiritismo, e como nós sabemos, não foi através de Divaldo Franco nem de Chico Xavier. Então, assim, a gente vê que se nós ficarmos procurando quem é o médium especial, quem é o médium exclusivo, quem detém esse poder, ou essa fama, ou essa capacidade daquele espírito, a gente acaba tirando exatamente ali o sentido mais profundo, que é a mensagem em si. Né? Deixa eu ver mais aqui que vocês colocaram, né? Como a Miriam colocou, né? O poder da informação. Né? Então, você simplesmente se torna poderoso por isso. Né? Vamos em frente aqui. Então, essa questão do médium modesto. Né, mais uma vez, eles não se atribuem nenhum mérito por isso. Né, e principalmente consideram-nas como alheias e não se julgam livres de mistificações. Então eles sabem, inclusive, que podem ser alvos, conforme você divulga a assinatura de um espírito, e você começa então a fazer ali a sua popularidade em torno daquela comunicação, esses médiuns modestos sabem, inclusive, eles até desconfiam daqueles que são os autores, os remetentes daquela comunicação, percebendo que eles próprios podem ser enganados. E ao contrário dos médiuns imperfeitos, que quando você chama atenção, dizendo para ele, você tem certeza que aquele espírito que comunicou através de você, será que você não se enganou? Será que não é um espírito muito conhecido para poder se comunicar através de você, que é o médium que trabalha num ambiente simples e tudo mais? Muitos médiuns imperfeitos acabam se ofendendo por esse tipo de comentário. Como assim? Será que eu não sou especial por isso? Por que ele não pode falar através de mim e tal? Ele tem a necessidade de se sentir importante.
Já os médiuns modestos, eles, longe de fugirem às advertências imparciais, eles solicitam essa orientação. Olha, se alguma coisa estiver acontecendo que vocês desconfiem, me falem, porque eu posso não estar percebendo. E aí os espíritos podem, muitas vezes, me levarem a esse equívoco, porque eu sou ainda, né, com toda a sua modéstia, ele reconhece o seu orgulho, reconhece a sua vaidade, reconhece ainda a sua ignorância com relação ao conhecimento que tem. Enfim, a modéstia, como a gente lembra sempre que é uma virtude de poucos, né, quando fazendo parte do caráter de um médium que está ativo no exercício mediúnico, certamente ele se coloca na posição dos mais simples e dos mais humildes, né? Então nós vimos médiuns sérios, bom dia pessoal que chegou, os médiuns sérios, os médiuns modestos. Agora nós temos os médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar os seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e até mesmo seus interesses materiais em favor dos outros. A gente volta, mais uma vez, lembrando do trabalho que o Chico Xavier fez, e assim como o Divaldo Franco, né, e o próprio Raul Teixeira também, perguntaram a eles por que eles não se casaram, por que eles não constituíam famílias. E aí a resposta, né, seriam os missionários, Dudu, mas a gente lembra que quando se fala em missionário, você não precisa necessariamente falar desses que nós comentamos agora, né, do Chico Xavier, por exemplo, que ele abriu mão da vida pessoal dele para se dedicar exclusivamente ao trabalho da mediunidade. Mas eu posso ser um médium, que eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho tudo, mas eu sou uma pessoa bastante dedicada. Eu me comprometo com o Centro Espírita de participar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, o tempo que eu tenho disponível, e faça chuva ou faça sol, eu vou lá preparado, eu vou pronto, eu vou com o pensamento direcionado para o trabalho. Então eu não preciso ter uma vida sacerdotal, digamos assim, em torno da mediunidade, mas o pouco que eu me dedico já é o suficiente para eu me classificar como médium devotado. E nisso a gente não vê apenas como médium. Qualquer trabalhador devotado, de qualquer religião que seja, eu posso ser um pastor, eu posso ser um evangelizador, eu posso ser um professor, eu posso ser qualquer coisa. A devoção, na verdade, é a seriedade e o amor com que você desenvolve uma tarefa. E no caso dos médiums, que nesse caso, quando você se compromete com aquela tarefa, você tem ali o envolvimento dos encarnados, você tem o envolvimento dos desencarnados. Desses desencarnados, você tem o envolvimento daqueles que necessitam da sua ajuda e daqueles que contam com a sua ajuda para poder ajudar, que são o caso dos orientadores, que é o caso dos mentores. E entre os encarnados, você tem aqueles que contam com a sua presença naquele grupo. Eles sabem que naquele dia, vamos dar um exemplo, na quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente tem um trabalho que vai das 7 até as 9 horas da noite. São 2 horas. Nessa quinta-feira, das 7 às 9, eu não marco absolutamente nada da minha vida social, porque eu sei que aquele horário é dedicado àquele trabalho. E daqui a um mês, se não houver nenhum impedimento mais sério que me possibilite de comparecer naquela instituição, todos os grupos de encarnados ou desencarnados sabem que eu vou estar lá. Então a gente vê que a devoção a um tipo de tarefa é exatamente isso. Todo esse compromisso com que o médium tem para poder realizar aquele tipo de trabalho. Teve uma passagem interessante que foi contada no livro Instruções Psicofônicas, se eu não me engano, que conta a história de um espírito, que no mundo espiritual ele tinha ali uma consciência bastante pesada, em virtude do seu passado delituoso, do seu passado falho, vicioso, e no mundo espiritual ele se compromete. Ele diz assim: eu quero ser médium, e dentro da mediunidade eu quero trabalhar em benefício daqueles que precisam. E aí o tempo foi passando, veio a sua encarnação, ele cresceu, se desenvolveu, né, organicamente, psicologicamente, a mediunidade foi surgindo. Ele começou então a realizar um trabalho numa casa espírita
com bastante seriedade, com bastante dedicação, mas aí o tempo foi passando, ele começou a se cansar, ele começou a ficar meio desanimado. E aí então ele chegou um momento em que ele parou de frequentar a instituição, porque ele dizia assim, olha, eu já trabalhei durante tantos anos no centro espírita, e desses tantos anos, eu acho que eu já dei a minha colaboração. E aí então ele parou de frequentar. E houve uma necessidade de uma pessoa que precisava de um atendimento, que estava sofrendo uma obsessão muito grande, e aí então os espíritos que estavam ajudando essa moça, deu aquela orientação intuitiva para que ela fosse buscar ajuda com esse médium. E aí então ele inventou 1000 desculpas para não ajudar. Né? Então você vê que o compromisso que se tem depende também dessa questão do caráter. Então a devoção não é uma questão de acidente. Aquele que é devotado, ele não tem má vontade, ele não tem uma fraqueza de caráter, ele não se deixa fraquejar por isso, né? O Nando reconhecendo também, né, Nando? Trabalhou 2 anos, tirou 2 férias porque achava que estava cansado, né? A gente passa por isso também, né? Mas a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar se a gente acha que tem condições para isso, né? Bom dia, Catarina, Flávio, Afonso, Ligeirinho. Então a gente sempre tem essa queda, né? E como o próprio Tic Tac lembrou também, né, esse assédio do mundo espiritual, para poder fazer com que aquele trabalhador seja demovido daquele objetivo, daquele propósito de trabalhar, se ele não tiver convicção que realmente aquilo é importante para ele, que ele precisa daquela tarefa, ele desiste. E não é só você, Nando, que você trouxe o seu exemplo, né? Eu conheço médiums também, que são médiums de grande potencial, que começaram a desanimar. Desanimaram pelo fato de não terem estímulo da casa espírita, pelo fato de não verem o seu trabalho muito importante, por acharem atividades fora do centro espírita mais interessantes do que o trabalho que realizava. Então cada um tem a sua história. Então a quantidade de trabalhadores que se comprometem no mundo espiritual para exercer um tipo de trabalho aqui quando encarnado, mas que acaba desistindo no meio do caminho por uma série de motivos é enorme. E esses relatos dos espíritos que eles falam para nós, a quantidade de trabalhadores que desistiram, deixando, né, ali a tarefa de obreiros naquele tipo de trabalho, deixou um desfalque tão grande que eles têm que se desdobrar. Sobrecarregam os médiums que estão ativos e que são devotados e acabam acumulando no mundo espiritual aquela fila de sofredores que precisam de ajuda. Né? Com qualquer um, exatamente. Né? Então, como eu falei para vocês, a mesma devoção que você tem no exercício mediúnico, você vai ter em qualquer atividade. A mesma fraqueza que você tem no exercício mediúnico, você vai ter em qualquer atividade. Né? O que é lamentável, né? Porque, na verdade, quando a gente vê um trabalho que é sério, um trabalho que é importante, e que nós podemos fazer alguma coisa, e de repente a gente desiste por qualquer motivo que seja, né? Infelizmente a gente acaba perdendo, na verdade. Porque não é só o trabalho que perde, nós mesmos perdemos pelo fato de nós deixarmos de lapidar o nosso caráter através desse tipo de trabalho, desse tipo de tarefa. Né? Então, muitos médiuns assediados também desistem do trabalho, né? Acabam fraquejando, porque dizem para ele, né, que você não é importante, que a sua vida é mais interessante, acaba provocando um tumulto na própria casa da pessoa para que ela possa voltar a sua atenção. Né? Olha, eu estou com um problema lá em casa e não posso fazer isso. Ou não posso mais continuar com essa frequência. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, dê uma lida no livro Aconteceu na Casa Espírita. Né? E ali vai contar a história de médiuns que sofreram assédios muito grandes e que mudaram o foco do seu trabalho. O Fernando colocou para nós, né, e dependendo da casa espírita, as escalas de serviço é muito desgastante, imagina. Tem de trabalhar para colocar comida na mesa e cuidar da família, é, né? Muito complicado realmente. Né? Por isso que a gente lembra sempre que tanto esses trabalhadores que nós conhecemos como o Raul Teixeira, o Divaldo Franco, o Chico Xavier e tudo mais, eles foram orientados. Trabalhem para vocês ganharem o pão de vocês. E depois dediquem também, né, dediquem a vida de vocês para o espiritismo. Mas vocês têm que se sustentar.
Então, quer dizer, manter o equilíbrio entre as duas atividades, né? Dudu colocou, né, às vezes acontece de sentir um cansaço assim, achar que nada muda, né, mas vem o pensamento de que aqueles espíritos que querem nos retirar da tarefa podem estar ali tentando me envolver nesse pensamento, né, que vem o orar e vigiar, né, e procuro o fortalecimento da minha atitude com o meu trabalho no centro, não entrar nessa sintonia e continuo quando tudo passa, né. Quando a gente perceber que existe esse desânimo, essa falta de estímulo, a gente precisa dar uma chacoalhada, começar a estudar uma coisa nova para poder aperfeiçoar aquele trabalho que a gente tem, dar uma levantada no nosso ânimo também e tudo, né. Então é importante isso, sim, manter sempre ativo, manter sempre aceso esse fogo, né, que mantém essa chama acesa dentro de nós. Deixa eu ver aqui. Porque tem horas que realmente desanima, né? Quando a gente fala sobre o trabalho, muitas vezes a gente acorda de manhã e fica se perguntando, né, será que vale a pena aquilo que a gente está fazendo? Então você não percebe um reconhecimento, você não recebe um retorno, você percebe que a coisa não sai daquilo que você está fazendo, né? Então você fica se questionando mesmo, mas aí é uma questão sua, de você fazer com que o trabalho seja diferente, né? Você não precisa mudar o trabalho da casa, você que precisa se transformar diante do trabalho que a casa está realizando. Se você puder contribuir de alguma forma, melhor ainda. Se não, que aquele trabalho seja feito da melhor forma possível. Porque a mesma coisa você fica imaginando assim, quando você vai a um hospital, por exemplo, e você vai naquele guichê de informações, e você vai conversar com aquela pessoa que está ali. Pode ser um funcionário público, um funcionário contratado, não importa qual seja. E aí, qual é a rotina daquele funcionário? Ele acordar de manhã, colocar o seu uniforme de trabalho, quando se usa uniforme, se sentar ali atrás do balcão e ficar respondendo as mesmas perguntas todos os dias para pessoas diferentes. Então, se ele pensar que o trabalho dele não tem valor, né? Se ele pensar que não tem valor, ele vai dizer assim, mas é aquela monotonia, eu vou ficar sempre falando a mesma coisa, sempre respondendo a mesma coisa e tal. Mas na verdade ele não se deu conta ainda que todas as pessoas que chegam ali chegam com dúvidas. Chegam num hospital sofrendo, passando por dificuldades, como se não bastasse a dificuldade de saúde que ele passa, ele ainda tem ali as complicações burocráticas, que se não é aquele funcionário que estaria à disposição dele para responder aquelas perguntas, ele sofreria ainda mais, porque ele passaria por aborrecimentos, por desgastes emocionais. Então, para o funcionário que se vê ali naquela rotina, naquela vida monótona, ele acha que o trabalho dele não é importante. Mas para aquelas pessoas que se aproximam do balcão para fazer pergunta para ele é a pessoa que vai proporcionar a solução para ele. Então ele tem que olhar por uma outra perspectiva. Se ele olhar que o trabalho não está fazendo bem para ele tem que entender que o trabalho faz bem para os outros que precisam. Essa é a diferença. Então é tudo uma questão do quê? De perspectiva. Né? E as lideranças desses trabalhos nas casas espíritas têm que motivar esses trabalhadores, né? Tem que olhar para eles, tem que perceber o que está errado, o que está certo, o que pode ser melhorado, para manter sempre todos ativos, todos conectados, esses canais abertos de comunicação. Não deixar aquela planta murchar, porque depois que ela murchar é difícil você reavivar. Né? Vamos lá, o próximo item aqui para a gente dar continuidade, senão a gente não consegue. Deixa eu ver aqui. Médiuns seguros. É o outro que a gente vai entrar agora. Os que, além da facilidade de recepção, merecem a maior confiança em virtude do seu caráter e da natureza elevada dos espíritos que os assistem, sendo, portanto, menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que essa segurança nada tem a ver com os nomes mais ou menos respeitáveis usados pelos espíritos. É incontestável, e bem o percebeis, que expondo assim, aqui no caso, né, bom, aqui a gente já sabe desse ponto. Então esses médiuns seguros são aqueles que têm experiência no trabalho, são aqueles que sabem realizar aquela tarefa com humildade, com conhecimento, com devoção para aquilo que faz. Dos espíritos que se comunicam, a gente não fala apenas de uma facilidade orgânica que ele tem de receber essa comunicação do mundo espiritual, quer dizer, os espíritos vêm
e acham nele uma facilidade muito grande de se comunicarem. Mas, na verdade, é aquilo que os espíritos sentem ao se aproximar dele e é aquilo que os encarnados observam como resultado do seu trabalho. Então, além da facilidade que ele tem, merecem confiança pelo caráter dos espíritos que os assistem e também da forma como ele se coloca. E não significa que ele está livre dos assédios, que os espíritos não se aproximem dele para poder dizer que para poder desanimá-lo ou trazer para ele um tipo de calúnia, um tipo de perturbação, um tipo de atrito com outros médiuns, porque não tem forma melhor de você atacar alguém, quando esse alguém é muito sólido, muito convicto naquilo que ele faz, do que você assediar aqueles fracos que estão próximos. Então imagina que você faz parte de um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho você é visto como médium seguro, médium de confiança, e perto de você tem os médiuns invejosos, os médiuns ciumentos. E aí então eu começo a instigar esses médiuns a provocarem atrito no grupo de trabalho, que é muito fácil. Basta simplesmente você perceber ali uma pequena brecha e você ali incendiar aquela brecha que tudo acontece. Então, como a gente viu, temos aqui os médiuns sérios, aqueles que lidam com seriedade com o trabalho, os modestos que reconhecem a sua pequenez diante da grandiosidade das comunicações dos espíritos, que as comunicações, que o trabalho tudo feito não dizem respeito a eles, mas dizem respeito, né, aos próprios espíritos. A gente pode falar de médium de comunicação, médium de cura. Tem muitos médiuns que andam pelos corredores de alguns centros espíritas como se fossem médicos, formados num. Ele não, embora não seja médico, ele é apenas um médium, ele anda pelos corredores como se ele fosse o médico. Ele fala com as pessoas como se ele fosse o doutor. E as pessoas muitas vezes o chamam de doutor e ele aceita esse título como doutor. Só que, na verdade, quem realiza o trabalho é um espírito através dele. Então, vários tipos de atividades, quando o médium acaba incorporando a personalidade. O médium, na verdade, ele não trabalha com a personalidade, ele incorpora a personalidade do espírito como se ele fosse aquele realizador. Né? Temos também os médiuns devotados, que é com relação à dedicação, à sua aplicação pessoal na realização daquela tarefa. Né? Digamos assim, é o médium que veste a camisa daquela atividade. Né? E temos os médiuns seguros, que são aqueles já que adquiriram confiança daqueles que participam do trabalho, tanto encarnados como desencarnados. Aqui agora vem a orientação, né, de Erasto, que era um dos orientadores do trabalho de Kardec, principalmente do trabalho voltado para a mediunidade, né, para o esclarecimento da mediunidade. E ele diz assim: é incontestável, e bem o percebeis, que expondo assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, se provocará a contrariedade e até mesmo a animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se expande cada vez mais, e o médium que levar essas reflexões a mal provará apenas que não é um bom médium, quer dizer, que é assistido por espíritos maus. De resto, como já disse, tudo isso passará logo, e os maus médiuns que abusam ou mal empregam suas faculdades sofrerão tristes consequências, como já aconteceu para alguns. Eles aprenderão à própria custa o que deveriam pagar ao reverterem em proveito de suas paixões terrenas um dom que Deus lhes concedera para o seu progresso moral. Se não podeis conduzi-los ao bom caminho, lamentai-os, pois vos posso dizer que Deus os reprova. Aqui é interessante a gente lembrar que, ao lermos esse tipo de classificação moral dos médiuns, vamos dizer assim, se é um médium imperfeito ou se é um bom médium, a gente dificilmente vai prestar muita atenção naquelas qualidades, naqueles itens dos médiuns imperfeitos. Eu não vou me ver como médium vaidoso, não vou me ver como médium orgulhoso,
como médium ciumento, como médium aproveitador, como médium indiferente. Eu quero saber exatamente o que eu tenho de virtude no exercício da mediunidade. Só que nós temos que começar, antes de começar a olhar as virtudes, passar primeiro pela imperfeição. E começar a me identificar, a identificar no meu caráter o que eu tenho. E se eu tiver sabedoria, eu vou utilizar isso também para a minha vida pessoal. Como um cidadão, como um profissional, como alguém, como um membro de uma família. E aí então eu vou começar a lapidar a minha personalidade, lapidar o meu caráter, primeiro identificando aquilo que eu tenho de imperfeito. Tirando aquilo que é imperfeito, naturalmente aquilo que é perfeito vai se aflorar, vai se destacar. Mas a gente faz exatamente o contrário. A gente começa tentando encontrar as nossas virtudes para abafar as nossas imperfeições. Por isso, quando nós começamos a fazer um estudo como esse, e obviamente não há, bom dia pessoal que chegou, e obviamente não tem sentido a gente começar a fazer acusações, não, porque você é um médium assim, você é um médium desse jeito, é o próprio médium que tem que buscar essa identificação. Porque se ele não fizer isso a tempo, infelizmente, no momento, em determinado momento, a sua própria imperfeição vai se manifestar. E aí então ele vai criar atritos, ele vai começar a criar problemas no exercício do seu trabalho, problemas de convivência, problemas de influência. Esse é o grande problema. Então ele tem que começar a se identificar. E é difícil a gente fazer isso. A gente fazer essa anamnese de nós mesmos, de você começar a se olhar no espelho e falar assim, bom, eu sou assim, eu sou desse jeito. E de repente a gente fala assim, eu sou assim, mas eu não sou tanto. Aí é a hora de prestar mais atenção. Porque de repente é aí que eu sou mesmo, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção nesse tipo de comportamento. Né? Em todo lugar. Mais uma vez, não precisamos necessariamente. Né? A finalidade desse conhecimento é exatamente isso. Você só consegue, de fato, transformar a sua personalidade quando você busca esse autoconhecimento. Nós conversamos certa vez sobre o caminho, a trajetória do autoconhecimento, e a gente elaborou 3 estações importantes por onde a gente deve passar. A primeira é aquela em que você começa a fazer um estudo do que é virtude e do que é imperfeição, do que é um defeito de caráter. Então você tem uma compreensão do que é o egoísmo, do que é a vaidade, do que é o orgulho, do que é o sentido de caridade, do que é o sentido de fraternidade, do que é a confiança, do que é isso, do que é aquilo. Depois que a gente conseguiu identificar exatamente o que é virtude, o que é falha de caráter, e através do estudo do Evangelho a gente consegue isso, né? Não porque todo mundo 97, né? Eu acho que inveja, ciúme, vaidade, orgulho são ainda imperfeições bastante características da nossa personalidade, né? O problema é a intensidade com que isso se manifesta. Então, quando a gente consegue, a primeira estação que a gente colocou é identificar o que é o bom e o que é o mal, né? Qual que é a fruta saudável e qual que é a fruta podre que tem no nosso cesto. Depois que eu conseguir identificar isso tudo, é importante que eu comece a identificar dentro de mim o que tem disso tudo que eu conheci. Dessas frutas podres e das frutas saudáveis, quais delas estão guardadas dentro de mim? Porque eu começo a compreender o que é a inveja. Muito bem. A inveja é isso, aquilo, em tal situação ela pode acontecer e tal. Aí a segunda pergunta, eu sou realmente invejoso? Eu sou orgulhoso? Eu sou agressivo? Eu sou isso, sou aquilo? Então eu começo a buscar dentro de mim para saber o que eu tenho de bom e o que eu tenho de mal. Porque claro que nós não somos também assim um cesto de desgraças, né? Nós temos também virtudes dentro de nós. Então a gente tem que identificar aquilo que tem de bom e aquilo que tem de mal. E depois vem a terceira estação, que é a mais problemática, que é a gente começar a promover a transformação. Primeiro você sabe o que é certo e o que é errado. Segundo, você sabe o que tem em você de certo e errado. E depois vem a luta, para você tirar aquilo que é errado e manter aquilo que é certo. E isso acontece com médiuns, com pessoas comuns, com pessoas de qualquer religião, de qualquer crença.
esse autoconhecimento e essa reforma íntima, que são essas expressões que nós utilizamos com muita frequência dentro do movimento espírita, dentro do centro do espiritismo, mas a gente muito pouco trabalha em torno dessas transformações, aí então vem uma de grande dificuldade. Né? Somos e muito sujo ainda por cima, né? Muito escuro. Né? Então é sempre assim, quando a gente tem essa vontade, olha, eu já sei que eu estou errado, então eu preciso trabalhar. Então ou eu trabalho, ou eu faço um tratamento, ou eu me busco essa minha autotransformação. Se eu puder fazer tudo junto ao mesmo tempo, melhor ainda. Então é o que a gente tem que buscar, porque é isso que vai fazer a diferença. Vamos lá então, continuando. Esse quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que procurarem de boa fé, ao lê-lo, preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, pois lhe dará a medida do que podem racionalmente esperar. Olha só que interessante. Não apenas dos médiuns, mas das pessoas que vão em busca da assistência através dos médiuns. Porque aí então a gente já sabe o que esperar. Eu vou me aproximar de um médium de cura. E eu encontro naquele médium uma pessoa que é prepotente, vaidosa, orgulhosa, se acha mais especial do que o espírito pelo trabalho que faz. Eu já sei então qual é o tipo de retorno que eu vou ter desse médium. Que tipo de seriedade eu vou ter daquele trabalhador. Se por acaso eu vou num trabalho de psicografia e eu encontro ali um popstar, ele se acha uma estrela, certamente nós não teremos ali espíritos de grande seriedade dando assistência para ele. Se eu vou numa casa espírita, onde na recepção eu percebo que um trabalhador se comporta de uma forma positiva ou negativa, eu já posso ter ali, na porta de entrada, um perfil, ainda que incompleto, do caráter daquela própria instituição. Porque se aquele trabalhador está ali e os dirigentes não perceberam, significa que eles não dão importância para essa questão do caráter. Então é importante que, como trabalhadores, todos nós nos reconheçamos nas nossas imperfeições e nas nossas virtudes, e como receptores da assistência, também consigamos observar naqueles médiuns, naqueles trabalhadores, naquela instituição, as suas virtudes e as suas imperfeições. Claro que, diante da primeira decepção que a gente vai ter, não significa que a gente tenha que desistir, porque do contrário a gente não vai frequentar lugar nenhum. Porque um lugar perfeito aqui no nosso mundo depende de trabalhadores perfeitos. Como o nosso mundo não é perfeito, nós não encontraremos trabalhadores perfeitos e não encontraremos instituições perfeitas. Mas também nem tudo está perdido. O fato de eu perceber que aquela pessoa não é perfeita não significa que ela necessariamente não possa me ajudar. Eu só gostaria que ela me ajudasse de um jeito diferente. Mas como é o melhor que ela pode me oferecer, eu vou então observar nela as virtudes que podem me fazer, que podem me servir naquele momento de necessidade. Então, porque a gente encontra também muita tolerância. Eu sou uma pessoa imperfeita, com meu caráter imperfeito, e eu chego no centro espírita exigindo que os outros me sirvam dentro daquilo que eu preciso. E o outro, por mais esforço que ele faça, ele nunca agrada. Aí então eu falo para todo mundo, eu fui naquele centro espírita e eu achei aquelas pessoas muito fraquinhas. Quer dizer, já começo pela minha arrogância de achar que eu sou superior aos outros. Então a gente tem dos dois lados, daquele que serve e daquele que recebe. Sempre analisando esses dois critérios de grande importância. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Esse quadro, então, que a gente colocou... Deixa eu ver de novo aqui mais uma vez. Esse quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros, que procurarem de boa fé, ao lê-lo, preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem racionalmente, se servem dos médiuns, pois lhe dará a medida do que podem racionalmente esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos dos que se ocupam de manifestações, assim como a escala espírita de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão,
mais do que pensais, para repor o espiritismo no seu verdadeiro caminho. Né? Então aqui a gente tem essa orientação, aqueles quadros também que nós vimos, né, a escala espírita, lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Tá? Normalmente a gente pede que não, tá, amigo, porque acaba distraindo, acaba dispersando a atenção do pessoal que está frequentando. Tá? Obrigado pela compreensão. Então, a gente sempre tem, né, na escala espírita, a mesma coisa, aqueles espíritos imperfeitos, os espíritos mais elevados, os espíritos das mais diversas personalidades, a gente pode dizer assim. Então, nós temos também, no exercício da mediunidade, a mesma coisa, com relação a médiums. Porque normalmente a gente olha naquela escala espírita, a gente pensa assim, temos os espíritos imperfeitos, ou os espíritos inferiores, os espíritos primitivos, seja lá que nome que se dê a eles. Só que nós nos esquecemos que esses espíritos podem também estar encarnados. E tem pessoas que chegam no centro espírita, muitas vezes, de uma forma agressiva, de uma forma perturbadora, exigindo, cobrando, apontando e fazendo isso, aquilo tudo. Essa pessoa que chega vem ali com os seus distúrbios psicológicos, com as suas falhas de caráter e tudo mais. Então, de um modo geral, a gente tem ali lidando com pessoas. E quando a gente lida com pessoas, a gente tem pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas. A gente só precisa ter cuidado nessas nossas relações. Essa informação veio de Sócrates, né, o filósofo, trazendo ali uma contribuição também com relação a esse quadro, né, quadro de personalidade dos médiuns. Item 198. Todas essas variedades mediúnicas apresentam uma infinidade de graus de intensidade. Há muitas que não constituem mais do que umas simples nuances, mas resultam de aptidões especiais. Compreende-se que se só raramente a faculdade de um médium esteja rigorosamente circunscrita a um gênero. Aquilo que nós conversamos no início desse capítulo. Quando Kardec fala sobre os vários tipos de mediunidade, não significa necessariamente que o médium tenha apenas uma faculdade ostensiva. Muitas vezes ele pode ter várias faculdades, mas aquelas que se destacam mais são as que vão direcioná-lo para a atividade, para o trabalho. Então, eu posso ser médium psicográfico, mas de repente eu tenho uma impressão de que eu vejo vultos, de que eu ouço alguma coisa, de que eu tenho sensações durante o meu exercício. Então, na verdade, o médium, quando ele começa a se conhecer dentro de suas faculdades, ele percebe que ele tem ali vários tipos de mediunidade que trazem para ele algum tipo de percepção, mas aquelas que se destacam são aquelas que ele deve voltar mais a sua atenção. Não se preocupar em desenvolver todas, porque a gente entra no campo da vaidade. Ele quer ser um médium polivalente, sendo que, na verdade, se ele tiver uma mediunidade que possa ser útil, já é muito. Muitas vezes ele quer ter todas e acaba não tendo utilidade nenhuma, porque simplesmente ele quer ali para a sua própria vaidade. Né? E continua para nós aqui. O médium pode ter numerosas aptidões, mas sempre haverá a predominância de uma, e essa é que ele deve tratar de cultivar se for útil. É erro grave querer forçar de qualquer maneira o desenvolvimento de faculdade que não se possui. É necessário cultivar as que se possuem em germe, mas buscar outras é, em primeiro lugar, perda de tempo. E, em segundo lugar, pode ser a perda e será seguramente o enfraquecimento das que existem. Olha só, é exatamente aquilo que a gente comentou agora. Então, tem médiuns que gostam de colecionar mediunidade. Então, assim, dá a impressão de que cada mediunidade que ele consegue aflorar, ele quer ganhar uma medalhinha para colocar no peito. E aí então ele vai dizer assim, não, eu sou médium psicográfico, médium isso, médium aquilo, tal. E de repente ele se preocupa tanto em demonstrar essas habilidades que ele não tem tempo para trabalhar, para fazer com que ela se reverta em alguma coisa prática, em alguma coisa realmente útil para si próprio, desenvolvimento do seu caráter e também do seu conhecimento, e principalmente para aqueles que necessitam, porque o médium, na verdade, ele é uma ponte que faz uma conexão entre o mundo espiritual daqueles que precisam
ou daqueles que prestam serviço, para aqueles que estão encarnados, daqueles que precisam ou que prestam serviço. Então ele simplesmente está no meio, fazendo a ligação entre esses dois mundos. Quando ele se coloca como uma pessoa especial, ele interrompe aqueles que querem ou que querem oferecer o que precisam, como do outro lado, aqueles que querem oferecer e que precisam. Então, focar no que eu posso ser útil, o que você é capaz de fazer, o que você sabe fazer. Simplesmente se foca e se coloca naquela condição de servidor. Não perder o foco. E continua. Quando o princípio ou o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Então tem pessoas que trazem uma percepção interessante que nem sempre ela vem de uma forma tão clara. Né? Algumas pessoas sentem assim, olha, eu tenho algumas impressões, mas às vezes fica meio confuso, eu não sei se eu sou médium, se é só uma impressão minha e tal. Aí nesse caso ele frequenta o centro espírita e começa ali o desenvolvimento daquela faculdade que começa a aflorar. E aí então ele começa a ter uma compreensão do que realmente é. Porque às vezes ele tem ali a mediunidade dele, ela é tão sutil que ao mesmo tempo que a pessoa não tem a tranquilidade de não sentir absolutamente nada, o pouco que ela sente acaba não sendo produtivo. Então ele fica naquela fase de transição entre não ter e ter alguma coisa e não conseguir vivenciar nada. E isso é comum acontecer, muitas pessoas são assim. Nem todos que chegam no centro espírita estão vendo tudo, ouvindo tudo, escrevendo tudo, falando tudo. Ele vem com sensações, e aí então vem aquele trabalho de educação mediúnica para que ele possa controlar essas sensações para que não se tornem para ele alguma coisa que venha a ser perturbadora na sua vida pessoal. Então, na verdade, ele aprende apenas a controlar aquilo, mas ele, como médium, acaba não sendo produtivo para o exercício da mediunidade. Esse é o problema. Bom dia, pessoal que chegou. Né? Por um lado é positivo, de outra maneira não é muito bom. Sempre assim, né? A mediunidade sempre oscila daqueles dois lados. Né? O importante é saber direcionar isso e saber controlar bem também. E continua para nós aqui. Limitando-se à sua especialidade, olha só a importância, a especialidade que ele tem. O que significa essa especialidade? Ele pode ter várias sensibilidades, mas aquelas que se afloram se tornam a sua especialidade. Então, limitando-se à sua especialidade, o médium pode aprimorá-la e obter resultados. Ocupando-se de tudo, nada conseguirá de bom. Note-se, de passagem, que o desejo de estender indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos jamais deixam impune. Isso, os espíritos, na verdade, são aqueles que se aproveitam dessa sensibilidade, né, para poder exercerem a sua influência negativa. E aqueles que são os mais elevados veem naquele médium, não veem naquele médium alguém que possa ser útil, já que ele está muito mais preocupado em colecionar habilidades do que simplesmente oferecer aquilo que pode. E continua. Os bons abandonam sempre os presunçosos, que se tornam joguete de espíritos mentirosos. Não é raro ver-se, infelizmente, médiuns que não se contentam com suas faculdades recebidas e aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem famosos. Essa pretensão lhes tira a mais preciosa qualidade, a de médiuns seguros. Essa é uma mensagem de Sócrates. Isso aqui a gente já conversou durante o nosso estudo, né? Já falamos bastante sobre essas dificuldades, nesses obstáculos que nós mesmos criamos. Item 199, para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho. O estudo das especialidades dos médiuns é necessário não só para eles, mas também para os evocados, no caso dos espíritos, né? Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se quer fazer, convém escolher o médium mais apto. Dirigir-se ao primeiro que se apresentar é expor-se a receber respostas insatisfatórias ou errôneas. No caso, a gente fala das conversas, né, dos diálogos que são travados com os espíritos. Muitas vezes nós temos um objetivo, mas nós não, pelo fato de não conhecermos o médium ideal,
nós não recebemos um resultado ideal. Por exemplo, nós chegamos numa reunião mediúnica e desejamos obter uma orientação para recebermos um tratamento espiritual, uma cura. E aí então aquele médium se concentra e se coloca à disposição dos espíritos, mas ele é um médium de comunicação familiar. Ele não tem aquela facilidade para que um espírito que trabalhe com cura possa se manifestar. Então, a importância fundamental do grupo mediúnico ser muito bem identificado, os médiuns se conhecerem, os dirigentes terem ali contato, o próprio médium saber da sua faculdade, do seu limite, da sua habilidade, para que ele possa realizar esse tipo de trabalho. Se eu sou médium que faz psicografias de espíritos sofredores, eu dificilmente vou ter contato com espíritos familiares que estão em equilíbrio. Daí então essa variedade dos médiuns, uma equipe que é multidisciplinar, digamos assim, com médiuns de várias habilidades, tem a oportunidade de estabelecer contatos múltiplos com o mundo espiritual. Já aqueles médiuns que são limitados a algumas poucas habilidades, se ele tiver bom conhecimento daquilo que ele faz, ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Do contrário, ele não vai ter muita produtividade naquele grupo. Então a importância desse estudo das especialidades para os médiuns, para a equipe, para poder saber exatamente de que forma dirigir o trabalho. Façamos uma comparação com os fatos comuns. Não se confiará uma redação, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que se apresentar, só porque sabe escrever. Olha só que interessante essa colocação. Eu chego para você e falo assim, você sabe ler e escrever? Sei. Então escreve uma poesia para mim. Aí ele vai tentar assim, mas eu não sei fazer poesia. Como não sabe fazer poesia? Você sabe ler e escrever? Só que para você escrever uma poesia, você precisa ter uma certa habilidade intelectual, uma certa sensibilidade, para poder fazer com que as coisas sejam feitas de forma diferente. Tem uma frase muito interessante, aliás, na verdade é um verso muito interessante, de uma música do Paralamas do Sucesso, né, a banda de rock nacional, que diz assim que o céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. Ícaro foi uma personalidade, foi uma personagem da mitologia grega, aquele que vocês conheceram, que estava preso numa ilha, e ele construiu asas de cera e começou a voar para poder fugir da ilha, dele e de seu pai. E aí o Ícaro ficou tão encantado com o sol e começou a voar cada vez mais alto. E aí suas asas começaram a derreter. Aí ele caiu e morreu. Então quando a gente vê o céu de Ícaro, você vê aquela poesia, o romance. Ao mesmo tempo que a gente pega Galileu Galilei, que era um astrônomo do século XV, e ele levava para o céu e começava a analisar as estrelas. Então a gente vê que o céu para os dois tem pontos de vista diferentes. Seria como se você pegasse um coração e falasse para um poeta, escreva sobre o coração. Depois você chama um cardiologista e fala assim, escreva sobre o coração. Eles vão dar visão diferente do mesmo objeto. Visões diferentes do mesmo objeto. Pega uma flor e fala para um poeta, escreve sobre a flor. E fala para um botânico escrever sobre a flor. Nós temos o mesmo objeto sendo visto por pontos de vista diferentes. É que os espíritos estão colocando para nós aqui. Não são divergentes. Eles não são divergentes, eles são diferentes. Porque, na verdade, eles não entram em atrito. Cada um coloca a sua poesia, depende da sua palavra, de acordo com o seu ponto de vista. Né? Então nós temos assim, continua aqui para nós o exemplo. Um músico deseja executar um trecho de canção que compôs. Tem à sua composição, à sua disposição, numerosos cantores, todos hábeis. Mas não escolherá ao acaso, para seu intérprete buscar aquele que pela voz, pela capacidade de expressão, por todas as suas qualidades, enfim, corresponda melhor à natureza do trecho. Os espíritos fazem o mesmo no tocante aos médiuns, como o devemos fazer com os espíritos. Deve-se ainda notar que as variações apresentadas pela mediunidade, às quais se podem juntar outras, não estão sempre ao caráter do médium,
Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode receber habitualmente comunicações sérias e até mesmo severas, e vice-versa. Essa ainda é uma prova evidente de que age sob o impulso de uma influência estranha. Voltaremos a esse assunto no capítulo que trata da influência moral do médium. Muito bem, meus amigos. Concluímos aqui esse nosso trabalho, nesse capítulo 16, que demorou aqui bastante tempo para a gente poder estudar. Eu acho que valeu a pena, né, porque a gente foi estudando detalhadamente cada uma dessas passagens, né, e agora quando a gente estudar o capítulo especial, os capítulos que tratam de cada uma dessas faculdades, ou cada uma dessas situações do exercício da mediunidade, a gente vai ter uma ideia já pré-formada, pré-elaborada, sobre tudo aquilo que diz respeito à mediunidade. Então, nesse item 16, que é um capítulo bastante interessante do Livro dos Médiuns, Kardec coloca para nós aqui, né, aptidões especiais dos médiuns, quadro sinóptico das várias espécies de médiuns. Né? Então, vale a pena vocês fazerem uma leitura, uma releitura desse capítulo, para lembrar um pouquinho de tudo aquilo que a gente conversou. Né? Porque é bem interessante. Né? Ian colocou: todo mundo possui mediunidade. Esse tema é sempre bastante debatido, só para a gente poder concluir, é que quando se fala em mediunidade, em termos de Livro dos Médiuns, nós falamos de ostensividade. Né? Então, nesse caso da ostensividade, nem todos são médiuns. Né? Isso, né? Nem todos são médiuns. Porque quando você fala em ostensividade, você tem que ter uma percepção clara do mundo espiritual. Nesse caso, pode dizer: sim, você é médium. Então, se a gente fala assim, no que diz respeito ao stricto sensu, só alguns são médiuns, outros não. Quando a gente fala em lato sensu, se é uma coisa mais abrangente, a gente pode dizer que todos nós temos uma sensibilidade de sofrer a influência do mundo espiritual. Então, o espírito pode vir através da intuição e me soprar alguma coisa, para que eu perceba um detalhe, para que eu tome cuidado, ou para que eu me desvie do caminho que eu estava trilhando. Né? Quando eu falo sobre... eu estou numa festa, de repente vem um espírito ali e percebe que eu estou envolvido na sensualidade, na viciação, ele vai e me sopra alguma coisa para que eu me deixe levar por aquela fraqueza, por aquela tendência. Nesse caso, sim, nós somos influenciáveis. Então, se nós falarmos assim, todos nós sofremos a influência do mundo espiritual, todos nós sofremos. Todos nós percebemos a influência do mundo espiritual, nem todos percebem. Então essa é a diferença quando nós falamos sobre mediunidade ostensiva e quando nós falamos apenas de sofrer a influência do mundo espiritual. Né? Através do pensamento, né? Mente a mente. Existe uma conexão mental entre o espírito que é transmitida através dos fluidos que nos envolvem uns aos outros. Vamos pensar assim, para ficar mais fácil, para a gente poder fechar aqui o nosso estudo, que já estourou o nosso horário. Eu quero transmitir uma mensagem para você. Só que essa mensagem vai através do cheiro. Aí o que eu faço? Eu pego e me envolvo ou me chapisco em mim um perfume que tem cheiro de chocolate. Aí eu me aproximo de você. Você vai sentir o cheiro do chocolate. Então você percebeu através do olfato a mensagem que eu quero transmitir. Ou vamos supor que eu, me embriagando, tomei um copo de caipirinha. Aí eu me aproximo de você e transmito a minha mensagem. Ou eu então me banho com leite de rosas, me aproximo de você e transmito a minha mensagem. Em vez da gente utilizar o cheiro, eu vou utilizar vibrações. Eu vou utilizar força do pensamento. Que para nós, pelos nossos sentidos tradicionais ou pelos nossos sentidos mais desenvolvidos, como é o caso do olfato, da audição, da visão, do paladar e do tato, a gente não tem essa percepção. Mas no caso do pensamento, no caso do envolvimento fluídico, é algo tão sutil que somente se eu tiver uma sensibilidade mais desenvolvida, eu vou conseguir perceber, que é o caso dos médiuns sensitivos. Todo médium, na verdade, ele é sensitivo. E além de ser sensitivo, ele tem ainda outras habilidades. Mas tem aqueles que a sensibilidade é tão desenvolvida
que ele começa a sentir um mal-estar quando o espírito se aproxima. O espírito não precisa transmitir nenhum pensamento. Ele se aproxima. Ou então ele vai sentir uma sensação de prazer, uma sensação de aflição. Né? Ele envolve. A palavra certa não seria uma acoplagem. Obrigado, Cindizinha. Não é uma acoplagem, é um envolvimento. Pensa assim que em volta de mim eu tenho uma névoa escura ou uma névoa brilhante. E aí então eu me aproximo de uma outra pessoa e essas névoas vão se misturando. Aí eu estabeleço uma comunicação fluídica capaz de transmitir essa mensagem. Tá? Para nós é muito difícil trazer isso para... Bom dia, pessoa que chegou. Trazer isso para o nosso entendimento material, porque a gente lida com pensamento. E o pensamento é algo, é um objeto, vamos dizer assim, que foge ao nosso conhecimento prático da nossa ciência. O pensamento ele não pode ser colocado, por exemplo, na física tradicional, na química tradicional, na biologia tradicional. Que essas três ciências são aquelas que envolvem, de um modo geral, tudo aquilo que nós conhecemos. Quando você fala de pensamento, você fala de um mundo abstrato. Exatamente, Catinha. E quando você entra no abstrato, somente através dos exemplos. E esses exemplos que eu coloquei para vocês assim, foram exemplos muito imperfeitos. Mas assim, o mais perto que eu consegui chegar para poder explicar essa questão do envolvimento fluídico. E é essa dificuldade também que os espíritos encontram quando eles escrevem um livro, uma história, e eles tentam explicar para nós alguma coisa que nós não temos palavras para usar. Então eles falam assim, olha, eu vi como se fosse um objeto luminoso que tem uma aparência de uma luz leitosa. Olha só, luz, leitosa, objeto, luminoso, são palavras nossas para identificar aquilo que pertence ao mundo que não é material. Essa é uma dificuldade muito grande que os espíritos têm de trazer essa informação para nós. Então, na verdade, a gente precisa tentar usar a nossa criatividade para compreender. E algumas vezes eles se expressam de uma forma que acaba não sendo a forma correta. Daí a gente tem uma interpretação correta do mundo espiritual. Porque eles tentam usar as nossas palavras para explicar aquilo que eles estão percebendo. E a gente então entende de uma forma errada, ou eles se explicam de uma forma errada, por não terem capacidade intelectual para isso. Porque não são os grandes gênios apenas que se comunicam, são espíritos comuns. Se eu for para o mundo espiritual e tentar, de repente eu desencarnei agora, aí eu peguei o Zé, que é o meu médium de plantão ali. Aí eu falei para o Zé, eu vou te explicar como acontece a influência espiritual. Eu vou ter que usar o perfume, não tem jeito. Porque eu não vou conseguir explicar de uma outra forma, a menos que o meu intelecto vá se desenvolvendo e eu vá encontrando outras formas para poder expressar aquilo que eu estou pensando. Então é muito difícil para nós explicar isso tudo, mas eu espero que vocês tenham tido uma noção, né, mais ou menos do que significa essa questão da comunicação sem as palavras, né, da comunicação sem a mensagem falada, sem a mensagem olhada. Né? Muito bem. A gente conclui por aqui o nosso trabalho de hoje. Eu vou passar para a nossa amiga Sandra, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta. Tá? Lembrando que nós encerramos esse nosso capítulo 16 e o nosso próximo, deixa eu pegar aqui só no nosso roteiro, só um instantinho. O próximo capítulo é o de número 16, 17, é o capítulo Formação dos Médiuns, Desenvolvimento da Mediunidade.